pela capacidade que nós tivemos de chegar à área do adversário, com oportunidades bem claras. A primeira parte tivemos, sobretudo no início da primeira parte, depois de termos a capacidade de manter posse, empurrarmos o nosso adversário para o último terço, tivemos mais capacidade de atacar a profundidade, mesmo nos espaços curtos, que só no último passe acabou por não ser consequente em golos. Praticamente não oferecemos absolutamente nada ao nosso adversário. Foi numa segunda parte, infelizmente, ou seja, em termos defensivos, faltou-nos na primeira parte. Na segunda parte tivemos bem melhor, sobretudo os nossos volantes a ir um pouco mais para a frente. Eles tinham uma interação muito boa entre o extremo e os dois volantes para saltarem em pressão. Faltou-nos um pouco mais proximidade para podermos ser ainda mais fortes em pressionar o início da construção do nosso adversário. Isto na primeira parte, na segunda parte tivemos bem melhor, e foi numa transição, numa precipitação nossa de procurar também ela um contra-ataque rápido, com passe vertical, onde as nossas linhas estão distantes entre nós. Nós estamos numa fase de desorganizar para nos poder organizar mais lá à frente. Acabámos por perder bola e acabámos por dar a oportunidade ao nosso adversário de fazer gol. A equipa acabou por reagir bem, tivemos decisões muito boas, vimos para a frente, de termos ainda mais peso, seja no corredor central, seja no corredor lateral. O Everton interpretou muito bem esse mesmo posicionamento, sendo sempre o homem de superioridade nos corredores ou no próprio meio-campo, procurando criar oportunidades, que criámos bastantes, não só em jogo jogado, mas também obrigando o nosso adversário a fazer faltas, ir para escanteios, e tivemos claríssimas oportunidades para podermos fazer mais do que um gol e sair daqui vencedores. Paulo, boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Queria te perguntar, até que a gente tem poucas chances de se falar, queria fazer uma pergunta sobre o jogo e uma mais conceitual, se possível. Uma sobre, pareceu do meio para frente um time muito mais organizado, até mesmo com mobilidade do Arrasca ocupar espaço pela esquerda, o Bruno entrar e tudo mais, mas muitas vezes demorando para tomar decisão com a bola. Não era tão veloz com a bola, acabava que o Atlético conseguia se recompor e fechar espaço. Se você sentiu isso também, faltar mais velocidade, mas também não a precipitação, que até teve no caso do Andreas depois. E se você pensa em buscar opções para que Bruno e Gabriel joguem mais próximos e não tão distantes, como muitas vezes a gente vê até um em cada banda do campo, né? Eu acho engraçado, sobretudo essa pergunta, porque quando o Bruno jogou por dentro, junto ao Gabriel, o Bruno não devia jogar por dentro, devia jogar mais por fora. E então tem esta disparidade. Eu acho que o Bruno é, sem dúvida, para mim, um atacante, um ponta, tem todos os movimentos de ponta, tem alguma dificuldade em jogar entre linhas, precisa de espaço, sobretudo ver à frente com um espaço para poder correr, como assim o fez. Teve várias oportunidades de gol. Penso que teve muito bem nessa mesma interpretação. Tem mais dificuldades em construções baixas, sobretudo como um ala puro, mas com a capacidade que nós podemos ter no nosso meio-campo, seja com a interação do Arrasca, que tem muitos movimentos para fora também, e lhe dá essa possibilidade depois ao Bruno de atacar a profundidade. Penso que algumas vezes isso aconteceram. Dentro da velocidade, é este equilíbrio que temos que ter. Temos que entender quando é que temos que dar essa mesma velocidade, sobretudo quando queimamos linhas rápidas e temos a equipa super organizada. É um momento onde nós temos que atacar mais a profundidade. Como eu disse e repito, a primeira parte, os primeiros 10 minutos, atacámos-la bem, essa mesma profundidade. Faltou-nos um pouco no nosso lado direito, sobretudo com o Mateuzinho, porque chegámos a várias situações de o Mateuzinho poder provocar mais um contra um, sobretudo quando recebia já entre as duas linhas do adversário, a linha defensiva e a linha do meio campo, e aí podemos o provocar um pouco mais e também temos, desde esse lado, alguns movimentos da profundidade dos jogadores que estão entre linhas. Mas do resto, eu penso que depois na segunda parte isso foi acontecendo, sobretudo quando incorporamos no jogo jogadores que têm essa mesma capacidade de o poder fazer.
Boa noite, Paulo. Roberta Barroso, repórter da ESPN. Essa semana foi um pouquinho turbulenta. Ontem tiveram os protestos no Ninho do Urubu. E hoje o Flamengo estreia com esse empate. Qual o peso desse empate, depois de tudo isso que aconteceu, olhando para frente, como é que você vê o peso desse empate? E também, se puder falar, no início do jogo, o Gustavo Henrique sentiu e também o Felipe Luiz ficou fora por conta de um desconforto. Obrigada. Bem, o peso de empate ainda tem que nos reforçar muita coisa. Primeiro, é uma equipa em construção. Segundo, tivemos várias circunstâncias neste jogo desfavoráveis, em que vários jogadores tomaram decisões muito importantes de meter a equipa à frente deles próprios, porque não se sentiam em condições de poder dar o seu melhor contributo. Tivemos muita disponibilidade por parte do Arão para poder jogar num posicionamento que não tem vindo a ser treinado. Já tivemos algumas situações, mas não para este jogo. Não tínhamos tínhamos essa ideia que poderia vir a acontecer durante o jogo, não no início do jogo. E tudo isso, com tudo aquilo que nós fizemos, acho que só tem que nos reforçar a capacidade que nós tivemos e só por muito pouco não saímos daqui vencedores. Repito, acho que fomos muito superiores ao nosso adversário em todos os momentos do jogo, sobretudo na parte final. Podíamos, com certeza, fazer bastante mais golos e sair daqui vitoriosos. Em relação à pergunta também de tudo aquilo que se passou, acho que nós, cada vez mais, parece-me a mim que nós, família Flamengo, temos que dar as mãos, têm que ser bem unidas. É uma camisa forte, é uma camisa muito representativa e daí necessitamos que ela seja bem representada, ou seja, não podemos meter-nos nós em primeiro lugar. Nenhum de nós temos isso em termos gerais. Ou seja, não estou a falar dentro do clube, fora do clube, todos. Ou seja, temos que dar as mãos para podermos ser mais fortes, porque assim é que nós podemos ser consistentes nos nossos resultados. Não é ganhar um ano, não é ganhar um jogo, mas sim haver consistência. E a consistência tem que partir de todos nós. Ou seja, temos que meter o clube sempre à frente de tudo. E é um momento de darmos, hoje, amanhã e sempre, de darmos as mãos e sermos unidos. Boa noite, Paulo Souza, Rafa Lamelo, Quai Brasil. A equipe do Flamengo chega ao 16º jogo, né, sob seu comando, e mostra pouca evolução tática até o momento. E esse esquema, com 3 zagueiros, alas e 3 volantes, parece que não vem funcionando muito bem. Hoje a gente conseguiu ouvir alguns xingamentos por parte dos torcedores que estavam aqui presentes no estádio, xingamentos à sua pessoa. Eu queria te perguntar se você se sente confortável para continuar comandando a equipe e mantendo as suas ideias. Bom, penso que nenhum de nós ouviu esses xingamentos. Com certeza devia estar mais perto dessas mesmas pessoas. Segundo, qual é o sistema que nós jogamos, que eu não conheço bem? 3 zagueiros, alas e 3 volantes hoje. Né? Sim. Com bola ou sem bola? Com bola e sem bola. Está errado, tem que ver bem, mas acho que está errado aquilo que você está a dizer, porque nós defendemos em um goleiro, uma linha de 4. Uma linha de 4. Viu isso no jogo? Não. Várias vezes, uma linha de 4, ou viu uma linha de 3 defensiva? Pergunto-lhe, o que é que viu? Alternando durante o jogo. Alternando quando? Quando perdemos a posse de bola? Não, quando perdemos a posse de bola mantemos a 3. É um momento de transição, estamos organizados para sermos ofensivos e não defendemos a 4. Ou seja, temos um jogador mais alto, que normalmente é o nosso lateral, neste caso foi o Mateuzinho. Quando entramos em organização defensiva, muitas das vezes defendemos uma linha de 4 com 2 volantes e 2 extremos, 2 pontas extremos e 1 mais 1 ou 2, dependendo um pouco da estratégia da equipa. Por isso, é híbrido, é dinâmico, procuramos, aquilo que temos estado a dar à equipa em construção, termos maior largura, maior controle, termos sempre superioridade desde trás em termos de construção
que é para podermos chegar mais vezes à frente no meio campo adversário com essa mesma superioridade, seja em profundidade, seja em largura, tendo vários jogadores no corredor central, onde obriga os nossos adversários a terem decisões numéricas, para depois podermos fazer diferenças entre a superioridade que podemos encontrar no corredor central ou a igualdade temporal, ou seja, momentânea, no corredor lateral, onde nós, obrigatoriamente, no último terço, também temos que fazer diferenças. Paulo, boa noite. Júlia Malak, Diário do Fla. Foi pedido para você, pela diretoria, uma renovação total quando a diretoria te contratou? Bom, desde a Europa, desde Lisboa, que a diretoria sabia perfeitamente o que é que eu gostaria de fazer, como é que eu gostaria de fazer. Acho que foi bem reforçado pelo Marcos na coletiva, no Ninho, que há um entendimento direto, há uma conversa direta, sabemos perfeitamente que caminho é que queremos obter e foi bem reforçado pelo Marcos. Agora é dar continuidade a tudo aquilo que tem vindo a ser esta construção. Boa noite, Paulo. Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Assim como no jogo contra o Sport Cristal, nós vimos hoje uma certa dificuldade da bola chegar constantemente para o Gabigol. E vimos também ele no jogo, durante o jogo, reclamando, vindo, conversando, reclamando da maneira de falar, conversando muito com você. Você sente nele um incômodo desportivamente dessa bola não estar chegando? Nas suas convicções, você pretende continuar assim até que o entendimento dos jogadores melhore isso para ele, ou você pensa talvez em mudar alguma coisa para que essa bola chegue melhor para ele? O que eu vejo é um Gabi super comprometido com a equipa, a trabalhar em todos os processos e com certeza com o tempo todas essas bolas vão chegar. Vão chegar com mais continuidade, com certeza. Há jogos que vão chegar com mais continuidade, há outros com menos, mas a nossa equipa não pode depender só do Gabi. Teve as suas oportunidades também, até de cabeça teve hoje a oportunidade para poder concretizar e finalizar, que é isso que vocês também têm que reconhecer. Ou seja, é um jogador que tem vindo a querer, está comprometido também para melhorar alguns processos de finalização dentro da própria área, por isso muito satisfeito com ele e com todos os jogadores. Paulo, boa noite. Edson vendo na TV Globo. A gente conversou um pouquinho antes do jogo. Você falou para conversar sobre isso no final da partida. Você falou que está num processo de implantação de uma filosofia, né? Mas para ter esse abraço de todo mundo, em geral isso acontece com resultado, né? A gente viu a torcida muito impaciente. Não essa daqui, eu digo a torcida do Rio de Janeiro. Como é que você considera aceitável esse tipo de cobrança que os jogadores passaram na sexta-feira? E como implantar a sua filosofia, que isso leva tempo em geral, a construção de uma base, uma cobrança de resultado tão intensa assim? Como é que você lida com isso? Obrigado. A cobrança ela vai existir sempre num clube grandioso como é o Flamengo. E repito, não é um momento hoje, mas é um momento sempre, de estarmos sempre muito unidos e darmos as mãos, com cobrança ou sem cobrança, mas ela existe sempre porque as exigências são altas. Eles também reconhecem, porque é a mesma coisa que entre um copo meio vazio e meio cheio. Que perspectiva é que vocês a querem dar? Até porque, e aproveito, sobretudo com tudo aquilo que tem vindo a ser este mundo, não só a nível desportivo, mas também em todo o mundo, ou seja, tudo o que é esta violência e a forma como nós chegamos, mensagens tão rápidas, aproveito para vocês tomarem consciência, para vocês nos ajudarem em todo o processo, porque cada vez mais nós temos que ter a responsabilidade, temos que conhecer, porque temos poder para guiar milhões de pessoas. Eu, jogadores, vocês, todo este ciclo. Por isso é importante reconhecer essa responsabilidade e levá-los, ou seja, para um lugar mais seguro, um lugar da compreensão, um lugar de respeito pelo próximo, para que depois, no entanto, esse respeito pelo próximo seja sempre um momento de alegria, de festa, mesmo havendo competitividade. Por isso, como é que eu vejo esse mesmo momento? Vejo que nós temos que estar unidos, temos que passar mensagem de união, temos que fazer por isso, para essa mesma união, temos que ser persistentes, consistentes no nosso trabalho, porque acreditamos nele. Repito, é um momento de construção e tudo leva o seu tempo. Claro que as vitórias dão mais convicções, mas o processo está bem reconhecido, ou seja, a diretoria soube desde o início, como eu repeti, desde o início,
que é que nós precisamos, o que é que eu precisava, o que é que eu queria, o que é que eu iria fazer. Houve sempre respaldo, continua a haver respaldo. O próprio Marcos assim o fez reconhecer. Não duvido, nunca me deu razões de duvidar da sua palavra, por isso estamos no caminho em que temos que dar essa mesma consistência para chegar depois aos resultados e resultados finais, sobretudo. Boa noite, Paulo. Sidão Marinho, da Litoral News. O goleiro Santos veio para o Flamengo, né, com muita expectativa por parte do torcedor para ver ele dentro de campo. Já é a segunda partida que ele é relacionado, mas não é escalado no time titular. Só queria entender o que está acontecendo, já conversou com o goleiro, ele tem condições de atuar, porque o torcedor está com esse desejo de ver ele jogar, ele também quer disputar uma Copa do Mundo no fim do ano. O Paulo Grilo tem conversado com você, existe uma preferência pelo Hugo Souza, existe uma hierarquia, o Santos já se encaixou nela? Obrigado. Bom, você reconhece nessa sua pergunta também que um goleiro não chega e passado 2 dias joga. Ou seja, tem que haver uma interação, um trabalho, reconhecer ideias de jogo, linhas de passe, como atacar, como defender também a profundidade, que as nossas linhas estão sempre muito altas. Hoje, como viram, com uma linha defensiva bem improvisada, por isso é um goleiro que nós acreditamos bastante, é um goleiro que vai ter participação, tanto ele como o Hugo, não temos dúvidas, ou seja, damos todas as garantias, e hoje mais uma vez o Hugo mostrou que está à altura deste Flamengo e com certeza com todos os outros nos vão ajudar para podermos sair sempre vencedores. Paulo, boa noite. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. E, sobretudo, no segundo tempo, o Atlético Goianiense intensificou muito os ataques ao Flamengo pelo setor esquerdo da defesa, com várias vezes o Léo Pereira ficando exposto ao mano a mano e, às vezes, com 2 jogadores em cima dele. Eu percebi, você pode até me corrigir se eu estiver errado, você chamou a atenção, em determinados momentos, ao João Gomes para tentar fechar aquele lado na recomposição da equipe e até mesmo para o Bruno Henrique para tentar acompanhar o lateral, que estava dando problema. Justamente por ali saiu o gol deles, né? Foi uma transição, foi um contra-ataque, estamos aí para a frente e com certeza a linha do Bruno estava larga para essa mesma transição e isso acabou por acontecer. Nós não podemos retirar uma situação de jogo para definirmos um comportamento do jogo. Okay? E depois temos a ver também com a tipologia e características dos jogadores que nós temos. E o Bruno é um jogador que obrigatoriamente vê à frente, tem o seu posicionamento muitas das vezes está mais por fora do que por dentro para poder fechar essas mesmas linhas de passe em alguns momentos. Alguns momentos o Léo teve que ter essa mesma capacidade de defender um contra 2 e com a chegada dos nossos volantes para poderem ter cobertura e dar-lhe cobertura. Umas vezes tivemos essa capacidade, quando tivemos essa capacidade também soltámos, tivemos mais liberdade de também podermos contra-atacar com os espaços mais livres, e isso aconteceu várias vezes também na segunda parte com o Bruno, onde tivemos várias situações que podia dar finalização, que não aconteceram. Por isso, eu acho que em termos globais, acho que fizemos realmente um bom jogo, merecíamos ter um resultado completamente diferente pelo aquilo que produzimos e por aquilo que jogámos dentro destas circunstâncias. É isso aí, entrevista coletiva do técnico Paulo Souza após o empate por 1-1 lá em Goiânia.